Fala galera, tô aqui hoje então, aqui devidamente caracterizado para essa nossa primeira aula. Hoje a gente vai falar de Grécia Antiga. Antes eu vou fazer algumas ressalvas que eu acho bem importantes, né, que vão facilitar muito, né, na didática e no entendimento de vocês, né, em um primeiro momento para essa disciplina, né, que remete à nossa primeira civilização antiga ocidental. Tá? Então, em primeiro lugar, é importante que vocês entendam que a civilização ocidental, ela nasce na Grécia, né, cara? Só que o importante é que vocês entendam que quando a gente fala Grécia, aqui, nesse primeiro momento, a gente não está se referindo ao Estado Nacional, ao país Grécia como a gente conhece hoje. Não existia na antiguidade essa delimitação geográfica, essa delimitação física que hoje existe nos Estados Nacionais, nos países, né? Inclusive, o Estado Nacional, o país, né, por definição, como a gente conhece hoje, ele só vem a surgir lá na modernidade, na Idade Moderna, né, com Portugal, né, muito depois. Né? Então, nesse primeiro momento, né, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando de um mundo vasto, né, que corresponde a grande parte da Europa continental, e não se delimita, né, não existe nenhuma delimitação física, geográfica, né, em cima desse território. Né? Inclusive, então, a gente vai ver aqui com calma que uma série de povos, né, que a gente vai definir, chamar de povos indo-europeus, que vão formar a nossa primeira civilização grega. Tá? E se não existia nacionalidade, né, esse conceito como a gente conhece hoje de Estado Nacional, de país, como que esses povos indo-europeus, né, que vão se reunir, que vão formar uma primeira civilização, como que eles vão se identificar gregos? Né? Como que hoje a gente vai definir essa primeira civilização como grega? Né? A gente vai ver que o principal fator de identidade entre esses povos étnicos era o idioma. Né? Se a gente for parar para pensar, é muito parecido com assim, a delimitação hoje que existe entre os países. Né? O que define, né, o que vai, assim, o principal fator de identidade, né, de uma nação é falar o mesmo idioma. Né? Inclusive, não, aqui o nosso grande exemplo disso, o Brasil, é o único país da América do Sul que fala português. Né, cara? Que o idioma, o nosso fator de identidade maior é falar o mesmo idioma, falar o português. Né, cara? Então, nessa época não era diferente. Né? Nessa época, os povos indo-europeus que vão ocupar a região da Península Balcânica, que é onde vai se formar a primeira civilização grega, eram povos, né, que falavam o mesmo idioma, e esse era o fator máximo de identidade entre eles. Né? O fator que faziam com que eles se comunicassem, né, desenvolvessem as primeiras técnicas de escrita, né, e isso vai fazer com que esses povos se identifiquem então como gregos, né, em um primeiro momento. Sendo que essa definição grego, ela só veio a surgir, de fato, ela só veio a ser dada pelos romanos séculos depois. Né? Então, esse início é importante, né? Porque geralmente quando a gente fala Grécia Antiga, né, muita gente, né, pensa em algo uniforme, né, algo como uma coisa só. E não foi, né? A Grécia Antiga, ela abarca uma série de momentos, né, históricos de civilizações que foram construídas. Né? Então, primeiro é importante a gente desmistificar um pouco isso, né, e partir desse primeiro entendimento. Então, seguindo, né, em primeiro lugar também é importante a gente entender que a primeira grande civilização que vai ser formada, a civilização grega, ela vai se formar na região da Ilha de Creta. Né? Ilha de Creta é uma região que fica localizada na Península Balcânica, ali uma região de interseção entre a Ásia, a África e a Europa. Né? Na Ilha de Creta, então, que a gente vai ter o desenvolvimento de uma primeira civilização grega. Né? A partir desse nome, os cretenses, né, vão ser o primeiro povo a se instaurar nessa região. Né? O primeiro povo a se instaurar ali nessa região, né, na Ilha de Creta. Né, é uma região, o que é importante saber é que é uma região ali próxima ao Mar Egeu, né, no sul do Mar Egeu, próximo ao Mar Mediterrâneo. Né, então, regiões próximas aos mares, aos rios,
onde vão se constituir as primeiras civilizações do Ocidente. Então esse é o primeiro ponto, né? Os cretenses, então, eles vão desenvolver uma civilização bastante avançada para o seu tempo, né? A gente está falando, né, de uma civilização que se desenvolveu, né, lá em torno de 2000 a.C., né? Então, assim, de acordo com uns poucos relatos, as poucas evidências históricas, documentos, né, que foram decifrados, que a gente tem acesso sobre esse período especificamente, né, demonstram que essa primeira civilização grega, que foi a civilização cretense, ela foi uma civilização bastante avançada, uma civilização que já dominava, né, técnicas avançadas de navegação. Inclusive é importante, né, um termo que pode aparecer em avaliações, né, é o termo talassocracia, né? Talassocracia, né, é muito simples, né? Nada mais é, né, se aparecer em qualquer prova, avaliação, talassocracia ela nada mais é, né, que o domínio marítimo, né, que um reino ou uma estrutura de poder exerce, né, sobre uma determinada região. Como a ilha de Creta era uma região estratégica, geográfica, né, próxima ao mar Egeu, ao mar Mediterrâneo, né, a gente vai trazer então, né, esse conceito da talassocracia, perdão, porque de fato, né, os cretenses eles já dominavam técnicas, né, de navegação, né? Então, durante esse primeiro período, a gente já teve construções avançadas, né, de embarcações, navios, né? À época, claro, né, a gente está falando que para a época foram construídas, né, foram construídas embarcações já bastante avançadas, né? Então, assim, a gente pode se dizer que a principal atividade dessa civilização foi o comércio marítimo, né? O comércio marítimo, uma atividade artesanal, né, que foi desenvolvida por esses povos, né? Já era um reino bastante desenvolvido, né? A gente já tem também evidências, né, de construções, né, de fortificações, palácios, né, que foram construídos durante esse período, né, de uma primeira civilização grega, né? E existia uma estrutura social, né, muito bem definida, né, durante esse primeiro período, né? É interessante, né, a gente analisar isso porque a gente já, em um primeiro momento de uma civilização, a gente já vê que existia uma estratificação social, né, uma divisão em classes sociais muito bem definida, né? Existia já a figura do rei, existia já a figura de uma aristocracia, de uma elite guerreira, né, que sustentava, né, a permanência desse reino. Já existia, né, a prática da escravidão, existia comerciantes, né, uma atividade artesanal, né, e existiam até contatos através da atividade marítima, né, com povos orientais, né? Então existem também evidências, né, que ligam, né, esse primeiro contato, né, da civilização do Ocidente com os egípcios, com os fenícios, através desse comércio marítimo, né, dessa atividade, né, dessa troca, né, de atividade comercial entre esses povos, né? Então, em um primeiro momento foi isso, né, civilização cretense ou civilização minoica. Esse segundo conceito também pode aparecer, né, são sinônimos, né, dessa grande primeira civilização grega, até que essa região, ela vai ser invadida, né, por mais povos indo-europeus, né, que também tinham, né, falavam o mesmo idioma, enfim, e tinham práticas culturais, né, religiosas em comum, né? Os aqueus, né, entre eles, posteriormente os eólios e os jônios, né, vão chegar em um determinado momento que vão ocupar e vão dominar os cretenses e vão dominar aqui essa região, né? Inclusive, a gente vai ter esse momento de troca cultural entre esses povos, formando aí esse primeiro período que a gente vai definir como um período cretomicênico, né? Se a civilização que existia já era uma civilização avançada, que já dominava o comércio marítimo, que já exercia um domínio, né, sobre a atividade artesanal, tinha contato com outros povos, né, através dessa atividade, com a chegada dos aqueus e posteriormente dos jônios e dos eólios, que eram povos, grupos étnicos, né, que também falavam, né, o mesmo idioma, né, o idioma grego, né, que os cretenses, quando chegarem e dominarem essa região, vão formar esse
vivenciar nessa prática de troca cultural, né, com esses povos e vão desenvolver, né, ainda essa grande civilização creto-micênica, né, que ainda vai perpetuar todos esses valores, né, esses valores culturais, né, existia uma religiosidade comum, né, então é importante a gente entender que, embora não houvesse uma delimitação física, uma delimitação geográfica, né, o que existia, além do idioma, que era o fator máximo de identidade entre esses grupos étnicos, existia também uma religiosidade comum entre eles e existiam uma série de práticas culturais comuns, né? Eram povos que valorizavam muito, né, por exemplo, na atividade militar, né? Tanto que a aristocracia, a elite que mantinha, né, os reinos, eram elites ligadas ao militarismo, eram elites guerreiras, né, acima de tudo. Então, isso vai se manter, né, a partir do momento que os aqueus dominarem essa região de Creta, né, a ilha de Creta, essa região próxima ao mar Egeu. Né. Outro detalhe muito interessante e peculiar sobre essa grande primeira civilização que vai se formar na Grécia é que essa sociedade era uma sociedade matriarcal, né. Esse detalhe ele é bem interessante, né, para a gente, porque geralmente a gente associa, né, a cultura machista, né, a civilizações antigas, né, ou seja, a gente geralmente tem uma visão de que quanto mais antigas as sociedades, mais ligadas a uma cultura patriarcal e machista essas sociedades estão, né? Então esse detalhe é muito interessante, né, porque muita gente não se atém tanto a esse detalhe de que, nesse primeiro momento da civilização grega, a figura da mulher era extremamente valorizada na sociedade, né? A mulher ela participava ativamente das atividades na sociedade, porque a principal figura que era cultuada durante esse primeiro período era a figura da deusa mãe, né? Então, assim, a figura da mulher era a principal figura cultuada, né? Era a principal figura cultuada por aquela sociedade, né? E a figura da mulher, ela estava muito associada da deusa mãe à fecundidade, né? A fecundidade, a maternidade, né? A mulher era vista como um ser divino, né? Um ser sagrado que era capaz de dar luz a um ser humano, né? Era capaz de dar vida ao ser humano. Então isso era extremamente valorizado, né? Tanto já no desenvolvimento da civilização cretense, antes da chegada dos aqueus, né, que vão fundar também a civilização micênica na parte continental e posteriormente vão invadir a ilha de Creta, né, e vão, né, dominar os cretenses, né, ou seja, essa prática, né, essa mistura, essa fusão cultural entre esses povos que vai dar formação a esse período creto-micênico, né? Então, um período bastante avançado, né? Um período em que a sociedade era uma sociedade matriarcal, em que a mulher não era excluída das principais atividades, das principais práticas da sociedade, né? Era uma sociedade que já dominava técnicas náuticas bastante avançadas, que viviam da pesca, né? E era uma sociedade, né, que também vivia por um desenvolvimento agrícola, né? Um pequeno desenvolvimento agrícola, né? É importante a gente também ter em mente que essa região era uma região de pouca fertilidade, né, dos solos, por isso que a principal atividade que vai predominar é a atividade artesanal, o comércio marítimo, né, por ser uma região próxima dos mares, né, mas existia também práticas agrícolas, né, e assim um período, mais uma vez recapitulando, de construções de grandes palácios, fortificações, embarcações, né, bastante avançadas para o seu tempo, né, e que vai se dar, né, essa primeira civilização grega, né, só para reiterar mais uma vez, pela miscigenação no final desses povos que tinham, né, o idioma, a religiosidade comum, práticas culturais como fatores de identidade, né, entre eles, né. Então, esse aqui é um detalhe importante desse primeiro período, né. Então, miscigenação entre os povos aqueus, eólios, jônios, posteriormente os dórios, cretenses, né? A miscigenação entre esses povos vai dar origem a essa primeira civilização grega, né? A isso que a gente vai, né, denominar aqui como primeiro período, né, o período creto-micênico, né? Também é conhecido como período pré-homérico, também, né? Assim, são outras definições que podem aparecer, né, que é importante, mas o principal é ter esse entendimento, né?
Como que essa civilização, então, tão avançada para o seu tempo, como que ela vai ruir, né? Como que ela vai, o que que vai assim ocasionar, né, gerar o fim dessa primeira civilização, né? Segundo, né, uma série de evidências que a gente tem, né, parece que assim durante um determinado período essa civilização ela vai passar por uma série de desastres naturais, né? Esse entorno, né, essa localização geográfica vai passar por desastres naturais, né, como vulcões, terremotos, né, que teriam, né, em um primeiro momento, né, auxiliado, né, contribuído para o fim da civilização cretomicênica. Além disso, né, durante esse período, essa civilização ela vai ser brutalmente, né, invadida pelos dórios, né? Então, os dórios vão chegar em um último momento, né, e eram povos extremamente violentos, né, altamente militarizados, né, inclusive bem mais militarizados do que essa civilização cretomicênica, né? Os dórios eram, né, um povo, né, que dominava as práticas metalúrgicas, né, as práticas do metal, né, enquanto, né, os aqueus, os cretenses, ainda desenvolviam armas de bronze, né? Enquanto isso, os dórios eles já tinham desenvolvido, né, armamentos, né? Eles já tinham um poderio bélico mais avançado, né, através, né, da manipulação do metal, né? Então, esses povos eram povos, né, ainda mais militarizados, mais violentos, né, que vão invadir e vão dominar aqui esse território, né? Inclusive vão impor, né, os povos que viviam aqui, os aqueus, a servidão, né, e de forma bastante violenta, né? Isso vai dar fim, né? Isso vai levar ao fim a civilização cretomicênica, né? Somado aos desastres naturais, né? Essa brutalidade da invasão, né? Da invasão dos dórios, né, que vai levar a esse fim, né, nesse momento. E isso vai levar à primeira diáspora grega. Tá? Diáspora significa dispersão, né? A partir do momento que os dórios, né, vão invadir de forma violenta, de forma agressiva esse território, né, Micenas, que era ali localizado na parte continental, na ilha de Creta, nessa região da Península Balcânica como um todo, né, os povos vão se dispersar, né, nessa região, né, vão buscar fugir, né, dessa invasão, né, desses povos dórios invasores violentos. Então, assim, essa soma desses fatores vai levar ao fim da civilização cretomicênica, né? Mais uma vez reforçando aqui que é importante entenderem, né, qual que foi a soma dos fatores que vai fazer uma civilização, né, tão avançada para o seu tempo, né, que já dominava uma série de técnicas, né, avançadas, né, náuticas, o que vai fazer essa civilização ruir completamente, né, vão ser essa soma de fatores, né. Então a gente passa por um segundo momento, né, que vai passar, né, didaticamente aí a história como um período homérico, né. Esse segundo período, né, ele vai ser assim um período assim ligado, né, à total desestruturação dessas cidades, né. Então um período de desestruturação da civilização, né, um período, né, em que muitos vão entender como um retrocesso cultural mesmo, né? Porque nesse segundo momento do período homérico, não existiam mais cidades, civilizações, né, no período que compreende, né, esse segundo período da Grécia Antiga, né, que é dividido dessa forma. O que existia então, né, nesse segundo momento eram clãs, né, na verdade, gêmeos, né, que eram grupos familiares, né, que viviam em um determinado território, né? Então, eram exatamente como esses grupos familiares, eles viviam como se fossem pequenas tribos, né, pequenas civilizações, né? O termo não é esse exatamente, mas para vocês entenderem, né, os gênos, né, como vai surgir essa definição no segundo momento, eram sociedades autossuficientes, né, que eram baseadas em uma produção, né, eram sociedades, sociedades baseadas numa produção, né, autossuficiente, né, ou seja, eles produziam aquilo que eles consumiam, né, não havia circulação de moeda, não havia circulação de dinheiro, não havia, né, nesse momento
práticas, né, econômicas, né? Ou seja, esse povo, né, como a gente vai definir, os genos, eles se instauravam sobre um determinado território, eram pequenos grupos familiares que viviam baseados no coletivismo, né? Então eles trabalhavam e produziam tudo aquilo que eles iam consumir, né? Todos trabalhavam em conjunto, né? E enfim, esse período homérico ele se resume mais a isso, uma sociedade gentílica, né? Como a gente vai definir, que eram de fato essa organização como clãs, né? Pequenos grupos familiares, né? Baseados, né? no coletivismo, que vão, né? Produzir de forma autossuficiente aquilo que eles consumiam, né? Então isso vai durar durante um determinado período, né? Esse segundo período, né? Ele é chamado de período homérico, né? Em homenagem ao poeta, né? Homérico, ao poeta Homero, né? Que é responsável, né? Pelas, assim, duas maiores obras que a gente tem durante esse período, né? Que foram escritas, Ilíada e Odisseia, né? Que são livros, né? Da cultura grega, né? Que evidenciam, né? Não só a cultura grega, como alguns acontecimentos históricos que aconteceram naquele momento, né? E então esse nome ele é de fato, né, uma homenagem, né, para isso, para esse período, né, que a gente vive, e também, né, esse nome ele é dado pela falta de evidências que a gente tem durante esse período, né, já que o que existiam eram civilizações muito mais simples nesse segundo momento, né, um retrocesso, né, cultural, e sociedades que viviam, né, através, né, de uma produção autossuficiente, né, uma sociedade baseada no coletivismo, né, em que não havia mais, né, todo o aparato, né, tecnológico mesmo que existia, né, se comparado à civilização creto-micênica, né. Então, nesse segundo período, né, a gente vai ter menos evidências, menos registros durante esse segundo momento da civilização grega, né. Outra coisa que é importante é que esse segundo momento ele vai passar agora sim por uma mudança de paradigma total em relação, né, ao que era a civilização creto-micênica. Que esses genos, esses clãs, esses grupos familiares que viviam de forma autossuficiente e independente, né, em um determinado território, né, eles vão passar, né, de pai para filho como uma sociedade patriarcal, né, diferente daquele primeiro momento da civilização creto-micênica, né, em que a sociedade era uma sociedade matriarcal, em que a figura da mulher era extremamente valorizada, né. Nesse segundo momento, né, o chefe, né, familiar era sempre a figura do pater família. Quem era o pater família? Era sempre o homem, né, o homem mais velho, né, daquela família, geralmente, né, o homem mais experiente, né, daquela família, e esse poder, né, era transmitido dessas pequenas sociedades, desses pequenos grupos familiares, né, esse poder era transmitido do pai para o filho primogênito, para o filho mais velho, né, então ali nessas pequenas, né, sociedades, né, nesses pequenos grupos familiares, a liderança estava sempre centrada na figura do homem, né, e isso era passado, né, de forma hereditária, né. Isso vai se perpetuar por um tempo, né, até que vai chegar um momento, né, em que esses pequenos grupos familiares eles vão se expandir, eles vão entrar em contato, né, com outros grupos, e vai chegar um determinado momento, né, da história da civilização grega em que essas civilizações elas, né, não vão conseguir mais se manter porque elas já vinham começando a crescer, né, em um determinado período elas vão começar a crescer, né, e aí já não fazia mais sentido você manter, né, somente, né, pequenos grupos independentes, né, trabalhando, né, a partir do momento que eles se expandiram a tal ponto, né, que, enfim, já não fazia mais sentido, já não era mais necessário, né, você limitar, né, assim, esse poder a essas pequenas famílias, né? Então eles vão se expandindo e vão formar as primeiras cidades-estado, né, desse período. Aí a gente passa, né, pelo período homérico, né, e nesse período da formação dessas primeiras cidades-estado, a gente vai ter início a um período arcaico, né? O período arcaico, ele é assim, um período em que a gente forma as primeiras cidades-estado gregas, né?
E essas cidades-estado, mais uma vez, eram completamente independentes umas das outras, né, cara? Então, vai ser um período de formação de diversas cidades-estado, né? Atenas, Esparta, Tebas, uma série de cidades-estado vão se formar, né, durante agora esse terceiro momento, né? A gente já passou pelo período creto-micênico, né, que foi o primeiro período das civilizações avançadas, das técnicas avançadas, né, de navegação. A gente passou já pelo segundo momento, que foi um momento, né, de retrocesso, dos pequenos grupos familiares que vão se desenvolver, né? E aí agora a gente chega a um terceiro momento, né, que é o da formação das cidades-estado, né, como Atenas, Esparta, né, que vão se formar aí por essa região, as cidades-estado gregas, né? O ponto mais importante é que essas cidades-estado, né, eram completamente independentes, né? Mais uma vez, o fator de identidade entre elas era o idioma, era a religiosidade comum, eram aspectos culturais, né? Era isso que fazia com que esses povos se identificassem. Porém, eram civilizações, né, eram cidades-estado, como o próprio nome diz, né, completamente independentes, né? Então, cada uma delas tinha o seu próprio sistema político, sistema econômico, estratificação social, né? Cada uma dessas cidades tinha, né, esse próprio, né, sistema, né, próprio, né? O que identificavam eles, né, eram esses fatores aqui que eu acabei de elencar, né? Então, a gente vai estudar, né, durante esse período arcaico, as duas cidades-estado mais importantes, né, durante esse período, né, Esparta e Atenas, né? Esparta e Atenas foram as maiores cidades-estado, foram as que exerceram maiores influências, né, sobre outras cidades-estado gregas, né, e foram as que vão, né, de fato, né, possuir uma certa rivalidade, né, durante esse período, né? É importante a gente, né, elencar desde o início, né, que essa rivalidade que vai posteriormente gerar, né, conflitos entre elas duas, né, entre Esparta e Atenas, né? Então, vamos definir exatamente quais que eram as diferenças, né? Atenas, né? Atenas foi uma cidade-estado em que vai se desenvolver, mais uma vez, né, o principal desenvolvimento da atividade, né, era uma atividade comercial em Atenas, né, e era uma civilização, né, que vai desenvolver, né, um sistema de democracia, né? Por isso a gente, né, quando a gente diz, né, a Grécia, né, como um todo, né, ela foi o berço da civilização ocidental como a gente conhece hoje, foi porque, mais precisamente, né, em Atenas que surge a democracia, né? Hoje em dia, né, a gente discute muito, né, sobre o conceito, né, e sobre a participação, né, popular, né, das pessoas, né? A gente fala muito sobre democracia, sobre cidadania, né? E assim, a gente vem cada vez evoluindo mais esse conceito, né? E aprendendo cada vez mais, né, com esses valores, né? E a democracia, ela surge em Atenas, né? A primeira civilização humana a surgir com um modelo de democracia foi Atenas. Isso é importantíssimo, tá? Que vocês, né, tenham isso em mente, né? A democracia surge em Atenas durante o período arcaico, né? Então, mais precisamente, é uma cidade-estado grega, né? Como que era a democracia, né, em Atenas, né, nessa época, né? Era uma democracia, né, diferente da que a gente, né, conhece hoje, né? E diferente de como as civilizações ocidentais atuais, né, entendem, né, e como funciona hoje a democracia, né? A democracia durante esse período era uma democracia direta, né? Durante a democracia ateniense era uma democracia direta e uma democracia participativa, né? Como assim, né? Todos aqueles que eram considerados cidadãos atenienses participavam ativamente da democracia, né? Então, todo mundo que era cidadão podia participar ativamente, né, da elaboração de leis, poderia participar ativamente de votações, né, poderia participar ativamente, né, das mudanças, né, de paradigma da sociedade, né? Então, assim, trazendo isso para os dias de hoje, a democracia ateniense, ela funcionava assim. Se ela existisse hoje no Brasil, por exemplo, né, fazendo uma analogia, uma análise comparativa, seria como se qualquer cidadão brasileiro, né, tivesse o poder de elaborar leis, né, de modificar as leis, né, e de votar, né, pelas leis, né.
né? O Brasil ele tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Agora, pensa, né, o quão inviável, né, que seria, né, uma participação 100% direta e democrática, né? Seria como pensar, né, em reunir mais de 210 milhões de habitantes, né, cada um elaborando suas próprias leis, cada um elaborando, né, enfim, de acordo com seus próprios costumes, sua própria ética, né? Enfim, então a gente vê que, de certa forma, né, hoje, né, os países, né, contemporâneos, né, são países, né, são países tão extensos, né, e países com uma taxa, né, de demografia populacional tão alta que é inviável a gente pensar que hoje seria possível, né, todo e qualquer cidadão brasileiro participar ativamente, né, do processo democrático, né? Na época, como, né, Atenas, como era de fato, né, uma civilização, né, uma cidade, né, bem menor, isso era possível, né? Todos os cidadãos atenienses eles participavam ativamente, né, da democracia, né? E como que isso funcionava na prática, né? Então, o primeiro ponto é que, por mais, né, que assim, né, seja lindo pensar, né, que assim, a democracia direta e participativa de Atenas tenha sido uma democracia que se estendeu a todos, né, o importante é entender que não. Era uma democracia participativa, porém era uma democracia muito excludente, né? Então, vamos lá. Em Atenas, quem que era excluído assim logo de cara do processo de cidadania e de democracia? Quem não tinha voz na sociedade em Atenas? Primeiramente, as mulheres eram completamente excluídas, né? Então, né, as mulheres, né, nesse momento, sim, a gente vive já uma sociedade patriarcal naquele momento, né? As mulheres, elas eram associadas, né, em sua maioria, a trabalhos domésticos, né? E as mulheres não participavam ativamente da sociedade, não tinham voz naquela sociedade, então eram logo de cara excluídas desse processo democrático, né? Além das mulheres, né, os estrangeiros que viviam em Atenas eram completamente excluídos também do processo democrático, não tinham voz, né, não tinham, né, poder de fala nessas decisões, né? Então, os estrangeiros eram, né, chamados de metecos, né, esse termo é importante para vocês, também eram completamente excluídos do processo democrático. Além deles, os escravos, né, também eram completamente excluídos do processo democrático. Então, apesar de ser uma democracia direta, uma democracia participativa, era uma democracia, né, em Atenas, né, uma democracia escravagista. Por quê? Porque existia escravidão, né? Existia mão de obra escrava, né? Os escravos, né, eram completamente excluídos desse processo democrático, né? E além disso, né, os escravos eles eram responsáveis por realizar uma série de trabalhos domésticos, trabalhos manuais, trabalhos pesados, né, daquela sociedade, que os cidadãos atenienses, né, que eram completamente privilegiados, que participavam ativamente da democracia, né, eles tinham o privilégio, né, de não realizar, né, trabalhos manuais, né? Então, assim, o que a gente pode dizer é que o que manteve a democracia ateniense foram os escravos, né? Foram, né, de certa forma, toda a sociedade por trás, né, as mulheres, os escravos que participavam, né, de trabalhos manuais, trabalhos domésticos, enquanto os cidadãos eles podiam focar, né, em simplesmente participar, né, da cidadania, do processo democrático, porque esses trabalhos, né, braçais, manuais, não eram eles que faziam, né? Então eles tinham bastante tempo ósseo, né? Eles tinham bastante tempo ocioso para discutir ideias, para participar da democracia, né? Então o interessante é a gente, né, analisar o quanto que, apesar de ser uma democracia direta e participativa, Atenas era uma democracia, né, altamente excludente, né, que excluía assim determinados setores, né, da população e eram mantidos por um sistema escravo, por um sistema escravagista, né? Então, assim, a ideia de injustiça social, ela existia, ela era forte já em Atenas, né? Apesar de você, em tese, ter uma maior participação popular do que se tem nos dias de hoje, né? O nosso regime, né, fazendo uma análise comparativa hoje, aqui no Brasil, é um regime indireto e representativo, né? Onde, né, os mais de 200 milhões de habitantes, né, elegem os seus representantes, né, e os seus representantes, né, no Congresso, né,
deputados, senadores, né, no poder executivo, né, nós, né, em tese, né, muito na teoria, somos representados por eles, né? O povo é representado. Então, o nosso regime hoje é indireto, é representativo. A democracia ateniense era uma democracia direta, participativa, né, mas que excluía, né, vários, né, segmentos, setores da população, da sociedade, né? Então isso é importante a gente entender, né? Então o ponto mais importante é: Atenas era uma democracia direta, participativa, porém excludente, né? Então, para fechar, né, como que se dava na prática, né, essas discussões em Atenas, né, sobre a democracia, né? Os cidadãos atenienses, eles se reuniam em praças públicas, né, para, né, discutir sobre ideias, né, sobre novas leis, sobre processos, né? Então, eles iam para praças públicas. Essas praças públicas eram chamadas de ágoras, esse nome é importante, né, para discutir, né, sobre, né, mudanças, né, paradigmas na sociedade, sobre elaboração de novas leis, enfim, né? E aí, de fato, né, Atenas, né, era uma sociedade, né, que valorizava bastante o diálogo, né, a capacidade de oratória, né? Era extremamente importante para que você tenha um bom poder de convencimento, né, naquele momento, né, para a elaboração de leis, de costumes, né? Era fundamental que o cidadão ateniense ele soubesse se comunicar bem, né, que ele tivesse uma boa prática da oratória, né? Ou seja, então era importante ele desenvolver, né, ele desenvolvesse uma boa oratória, né? E por isso existia a figura, né, dos sofistas, né, que eram intelectuais, né, que se comunicavam muito bem, né, que se expressavam muito bem naquele período, né, e que vendiam, né, o poder de oratória para os cidadãos atenienses, né, para que eles pudessem, né, ter um poder de persuasão, né, cara, maior, né, cara? Porque isso até os dias de hoje, né? O mais importante do que você ter boas ideias, né, do que você saber, né, se expressar bem, você saber se comunicar bem, né? Naquele momento, né, isso era muito valorizado, porque era fundamental, né, de fato, que se você quisesse convencer das pessoas que aquelas suas leis, né, eram úteis para a sociedade, era fundamental que você soubesse, né, se expressar, né, se expressar bem, né, se comunicar bem com as pessoas, né, para você ter esse poder de convencimento, esse poder de persuasão, né, cara? Então, por isso a figura dos sofistas, né, cara, elas eram tão, elas eram ao mesmo tempo criticadas, né, pelos primeiros filósofos que surgiram naquele período, né, cara? É importante, além do processo de democracia, de cidadania, né, como as pessoas tinham muito tempo ósseo naquele período, né, é ali que surgem, né, na Grécia Antiga, né, em Atenas, né, que surgem os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, né? A filosofia surge na Grécia, né? Sócrates é considerado aqui o pai da nossa filosofia, né, como a gente conhece hoje por definição, né? Naquela época não existia essa separação em disciplinas como existe hoje, né? Essa separação, né, em ciências, né, ciências naturais, ciências biológicas, ciências sociais, né, física, química. Essa divisão, né, toda é uma divisão moderna, né? Naquele momento, né, os primeiros filósofos eles simplesmente, né, paravam para pensar, paravam para analisar, né, cara? E aí eles buscavam, né, através de experimentos, né, e principalmente, né, ou seja, o questionamento ele era muito valorizado, né, nesse momento, né, cara? Então, por isso que Sócrates, que é o primeiro filósofo, ele criticava tanto os sofistas, né, naquele momento. Ele viu os sofistas, né, que eram aqueles, né, que vendiam o seu poder de oratória para os cidadãos atenienses. O Sócrates via eles como mercenários, né, que simplesmente, né, falavam bonito, né, vamos dizer assim, e vendiam esse poder da oratória, né, cara, né, esse poder de persuasão para as pessoas, né, cara? Então, assim, né, isso era bastante criticado em primeiro momento por Sócrates, né, cara? Mas o mais importante é que a gente entenda, né, que a filosofia, né, os primeiros passos para a formação da ciência, né, além da democracia, dos valores democráticos, né, como modelo político, surgiram em Atenas, né? E por isso que Atenas é visto, né, como, né, uma das civilizações, né, uma das cidades-estado mais importantes, né, durante esse período arcaico, né? Enquanto isso, Esparta, né, que é a segunda civilização que a gente vai estudar aqui rapidamente, né? Esparta, né, ao contrário, né, de Atenas, né, Esparta nunca foi um regime democrático, nunca foi uma democracia, né? Esparta,
né, era um regime, né, era uma diarquia, né, era governado por 2 reis, né, inicialmente. Tá? Isso é importante porque, de fato, né, em Esparta, né, você não havia nenhuma participação popular, das pessoas, muito pelo contrário, era uma sociedade altamente militarizada, né? É importante lembrar que os povos dórios, que foram povos extremamente violentos, que vão gerar a primeira diáspora grega, né, e que invadiram a civilização creto-micênica, né, são eles que vão dar origem aos espartanos, né? Então, Esparta, né, era uma sociedade que valorizava, né, muito a figura do guerreiro, a figura do militar, né? Os meninos, né, as crianças, os homens, desde cedo eram ensinados, né, a se tornar, eles aprendiam e eram ensinados, né, a se tornarem guerreiros, né? Desde muito cedo eles já treinavam, porque o que era difundido naquela época em Esparta era, de fato, a militarização da sociedade, né? Então era um regime, né, diárquico, né? Era uma diarquia, eram 2 reis que governavam Esparta, não havia participação popular das pessoas, né, no processo democrático, no processo político, né? E como era uma sociedade altamente militarizada, era uma sociedade, né, altamente voltada para a obediência das leis, né? As pessoas não eram ensinadas a questionar, né? As pessoas eram ensinadas, né, desde cedo, né, a obedecer às leis, né? Era uma sociedade que valorizava bastante, então, a obediência das leis, né? A obediência das leis, né? Em uma sociedade altamente militarizada. Então a gente vê que Esparta era muito diferente, né? Enquanto Atenas valorizava o diálogo, o processo democrático, as discussões, né? Enquanto isso, Esparta era uma sociedade mais pragmática, vamos dizer assim, né? Em que o que era mais valorizado era, de fato, a obediência das leis naquele primeiro momento, uma sociedade altamente militarizada, né? E, enfim, quanto às atividades econômicas de Esparta, né? A principal atividade econômica era a atividade agrícola e não a atividade comercial como em Atenas. Então, mais um contraste, né, para a gente entender como Esparta e Atenas, né, eram opostas, né, enquanto isso. E ambas, né, eram grandes, né, cidades-estado, independentes, unidades políticas autônomas, né, que exerceram bastante influência sobre outras polis, né, ou sobre outras cidades-estado independentes gregas que vão surgir nesse período, né. O período clássico, né, vai ser o período do apogeu, né, de Atenas, de tudo que eu elenquei até aqui, da democracia ateniense. O auge, o apogeu, né, da democracia ateniense vai se dar durante o período clássico, né? Então, absolutamente tudo que eu elenquei, que eu detalhei aqui, reforcei algumas vezes para vocês, né, de Atenas, né, isso vai, né, continuar durante o período clássico, né, essas práticas, né, o auge da democracia, né? E aí, posteriormente, né, e assim, passando por um próximo momento, né, a gente vai ter, né, durante esse momento, invasões persas, né, durante esse período clássico, né, os persas vão invadir as cidades-estado gregas, né, então a gente vai ter um pequeno período, né, que a gente vai chamar de guerras médicas, né, ou invasões persas, né. Então são 2 definições em que todas as cidades-estado gregas vão se unir para derrotar os persas, né? Os persas vão invadir as cidades-estados vão se unir para derrotar, né, os persas, derrotar e expulsar os persas, né, dessa região, né? Tudo isso durante o período de auge, né, de apogeu, né, da democracia ateniense, né, e das polis gregas como um todo, né? Então, assim, isso é importante para a gente entender que nesse momento realmente a gente viveu, né, o ápice, né, o ápice dessas polis gregas, né, dessas cidades-estado, né? E aí, após isso, que a gente vai começar a entender como que essas cidades-estado vão começar a ruir também com o tempo, né? Então, assim, em um primeiro momento, né, Esparta e Atenas, como eu elenquei lá atrás, tinham uma forte rivalidade, né? O modelo democrático, né, de Atenas, durante o período do apogeu, ele veio começando a se difundir por outras cidades-estado gregas, né? Então já era um período de difusão, né, do modelo democrático, né, da democracia como modelo político, né? E Esparta, né, como era já um regime oligárquico, né, um governo em que poucas pessoas, né,
mandavam no poder, né, de fato, né, Esparta tinha, né, outros valores, né, quanto ao seu sistema político, né, e também, né, buscavam exercer influência sobre outras polis, sobre outras regiões. Então essa forte rivalidade entre Atenas e Esparta vai levar, né, à Guerra do Peloponeso, né, que vai ser uma guerra entre as polis gregas, né, mais precisamente, né, entre Atenas e Esparta, né, e todas as outras polis gregas também vão se envolver nesse conflito de rivalidade, né, entre Atenas e Esparta, né. Então vai ser uma guerra muito longa, muito desgastante, né, tanto Atenas quanto Esparta eram povos, né, eram povos que valorizavam muito a figura do guerreiro, a figura do militar. Então eram povos, né, altamente militarizados, né? Só que, como a gente sabe, os espartanos, né, que foram oriundos dos povos dórios, eram povos, né, ainda mais militarizados, que ainda valorizavam mais, né, desde cedo a ideia, né, da figura do guerreiro, a militarização, né? Então vai ser um conflito muito, muito desgastante, né, que vai gerar um enfraquecimento das polis, né, esse conflito, né, liderado entre Atenas e Esparta, né, que a gente vai chamar aqui de Guerra do Peloponeso, né, e que vai terminar com a vitória dos espartanos, né. Claro, eles possuíam então, né, uma sociedade mais militarizada que os atenienses, né. Então vai ser uma guerra longa, uma guerra desgastante, né, que vai enfraquecer, né, as polis gregas e que vai, né, propiciar, né, vamos dizer assim, né, o fim, né, dessas cidades-estado gregas, né, uma vez que elas já estavam bastante enfraquecidas com esse conflito entre Atenas e Esparta, né, isso vai facilitar com que, né, Alexandre o Grande, né, que era macedônio, né, nesse momento, né, exerça um domínio sobre essa região, né, e aí nesse momento, né, a gente vai, né, vivenciar, né, nesse período histórico o fim das cidades-estado gregas, né. E aí, né, Alexandre o Grande, né, vai expandir seu império, né, por outras regiões, né, ele vai ser responsável pela fusão da cultura oriental com a cultura ocidental, né, ele vai expandir, né, seu império, né, por assim, uma série de regiões, né, da Europa continental como um todo, né. Então isso vai dar fim ao período clássico, início ao período que a gente vai chamar de período helenístico, né, que vai ser quando Alexandre o Grande, né, vai invadir esse território, vai dar fim às cidades-estado gregas e vai, né, dar início a um império, né, a um grande império, um período helenístico, né, e a partir disso a gente vai ter a fusão de uma série de elementos culturais, né, de elementos, né, o período, né, durante esse período em que as cidades-estado gregas vão ruir, né, vão ser dominadas por Alexandre o Grande, tá? E aí, assim, esse a gente vai definir como período helenístico, esse último período, né, de dominação de Alexandre o Grande, né? Então, é isso, né? A gente encerra aqui essa primeira aula, né? O mais importante aqui, ó, recapitulando, é a gente entender que esse primeiro período das civilizações gregas, né, ele foi dividido então em 4 momentos, né? O primeiro momento, né, o período creto-micênico, né, de sociedades altamente avançadas, né, com estratificações sociais, né, que dominavam, né, técnicas náuticas bastante avançadas à sua época, né. Posteriormente, com a invasão dos dórios, a gente vai dar início, né, a um período de uma sociedade gentílica, né, uma sociedade em que vão viver pequenos grupos familiares, genos, né, um período completo de desestruturação das cidades que vai se dar nesse segundo período, que é o período homérico. Um terceiro período é o período arcaico, com a formação das cidades-estado gregas, né, dando sempre destaque a Atenas e Esparta e essa rivalidade entre Atenas e Esparta, né, que vai levar a esse conflito, né, e ao fim, né, das cidades-estado gregas. E por último, esse período helenístico, né, que vai se dar por toda essa dominação de Alexandre o Grande, né, de grande parte aqui da Europa continental, da Península Balcânica, da ilha de Creta, né, que vai ser dominado e por esse período, né, de fusão da cultura oriental com a cultura ocidental, né, de valores, né, que vai se dar, né, com Alexandre o Grande, né, após, né, ruírem as cidades-estado gregas, tá bom? Então é isso, a gente fica por aqui nessa primeira aula, né, assim, tem detalhes, né, muito, né, importantes, né, quanto,
né, que foram aqui elencados, né, para a gente saber dividir muito bem esses 4 períodos, né, não só saber dividir, mas saber, né, o quanto que essas civilizações, né, elas contribuíram, para a formação, né, e para valores, né, da nossa sociedade ocidental como a gente conhece hoje, né? E é isso, né? O vídeo ele já está em um bom tamanho. Eu vou ficar por aqui hoje, tá? Agradeço aqui a atenção de todos que assistiram até agora, né? Eu vou trazer, né, outros materiais, não só sobre Grécia, Roma, né? A gente vai começar, né, durante todo esse período, né, das civilizações antigas, ocidentais e orientais, né? Pretendo trazer também aqui análise de filmes, séries, né, e bastante conteúdo, né, interativo, né, de uma forma, né, mais simples e didática possível para ajudar vocês, tá? Então, desde já, eu já agradeço, né, a atenção de todo mundo que assistiu o vídeo até agora, tá bom? Né? Muito obrigado, até a próxima.